Começa agora o programa A Hora dos Valentes com Murilo Rossafa e Anderson Cassim, ao vivo diretamente dos Estados Unidos. Graças a Deus, meus queridos. Estamos aqui aqui em São Paulo, né? Na 102.1, rádio Adore Mais FM. Então, você que está aí em São Paulo e na Grande São Paulo, nos ouvindo. Esse é mais um programa do Ministério Mudança de Vida, né? O Ministério, né, da Bispa Cléo Ribeiro Rossafa, que inclusive temos a nossa sede na Moca. Então, se você não nos conhece ainda, pesquise aí o Ministério Mudança de Vida, pesquise a Bispa Cléo, vá fazer uma visita na nossa igreja na Moca e também em toda a Grande São Paulo. E você também que está acompanhando aqui pelo YouTube, no meu canal Murilo Rossafa, nós temos, você sabe, igrejas espalhadas por todo o estado de São Paulo, o interior do estado de São Paulo, na Grande São Paulo e na capital. Então seja bem-vindo a mais um dia abençoado, uma segunda-feira com a Hora dos Valentes, onde nós estamos aqui falando desse posicionamento muito importante para os homens e, é claro, você, mulher também que está nos acompanhando, manda para o seu marido, assista e todos vamos ser muito abençoados aí nessa segunda-feira, nessa semana, porque nós finalizamos agora a nossa 8ª semana, né, dos projetos de conquistas e nós temos a certeza que esse já é o melhor ano das nossas vidas, não é, Anderson? Até então, isso aí. Até 2025, melhor ano, melhor tempo, melhor vinho, né? E claro, como a gente falou bastante ainda semana passada, para que você beba o melhor vinho, para que você receba o melhor vinho, não só beba, né? Mas que você proporcione alegrias também às pessoas à sua volta, você precisa ser o odre novo, o odre preparado, quer dizer, o recipiente certo, né? Porque vinho tem. É igual quando a bispa fala de dinheiro e de riqueza. Dinheiro por aí tem. Tá faltando a mão certa, né, para pegar esse dinheiro. Porque a gente vê cada coisa. A gente ouve falar de cada investimento nas coisas do mal. A gente vê cada desperdício, né, de dinheiro que foi colocado em situações e que não se aproveitou nada. Então, da mesma maneira, Deus quer fazer? Quer. Deus quer operar? Ele quer operar. Mas você, somos o recipiente que Deus pode operar na nossa vida? É isso que a gente tem falado, né, Anderson? A gente muitas vezes fica muito com uma parte da palavra profética, né? A gente fica com aquela parte do vinho, né? O que é o vinho? A alegria, né? A força, a disposição, coisa nova, né? Que é o vinho novo, né? Mas esse recipiente, que é o que você acabou de falar, esse recipiente faz absolutamente total diferença, porque esse vinho novo, né? Essa uva nova, ele vai fermentar e vai gerar pressão. E nós precisamos ser esses que estão preparados para a pressão. E um homem foi feito para enfrentar pressões. Então, esse é o papel do homem, né, de estar na linha de frente, de estar cuidando da sua família, sendo um sacerdote, fazendo aquilo que é difícil, né, sendo um homem ousado. Esse é o papel, porque é esse o caminho. Nós estamos todos os dias aqui buscando nos parecer mais com Jesus. E ele é assim, né? Uma pessoa forte, determinada, amorosa, atenciosa, disciplinada. Então esse é o caminho que nós temos buscado. E aproveitando aqui, nós convidamos você a mandar aqui a sua mensagem, sua pergunta. Nem sempre a gente consegue ler todas, né? Que a gente vai desenvolvendo aqui os assuntos, mas insista que a gente vai lendo, tá? Se você quiser mandar aqui alguma pergunta aqui pelo chat do YouTube, aqui do canal Murilo Rossafa, você pode mandar aqui, a gente vai dar uma olhadinha de vez em quando. E você também pode mandar no nosso WhatsApp aqui da Igreja de Kissimmee, né, nos Estados Unidos, que é o +1, que é o DDI dos Estados Unidos, 407-978-4244. Então, é o +1, né, o do Brasil é 55, aqui é +1, 407-978-4244. E hoje, Anderson, um assunto que eu acho que é de extrema relevância, de extrema importância para as nossas vidas, é a questão
de uma vida disciplinada, né? A gente vê em muitos momentos da palavra esse ponto, né? O Provérbios fala muito, né, sobre o preguiçoso, né, sobre como você gasta o seu dinheiro. Então, a palavra de Deus, ela tem uma série de situações, uma série de ensinamentos que vão lhe dar exatamente disso. E como nós começamos o nosso dia faz toda a diferença. Nós precisamos analisar isso. Será que a gente começa com o Senhor? Será que a gente começa orando? Ou será que os valentes que estão nos ouvindo aqui, eles começam daquele jeito meio correndo, não toma um café da manhã decente, sai atrasado, não ora, não lê a palavra, não se organiza, não prepara a sua mente, e do jeito que a gente começa, é o jeito que a gente termina. Então, se a gente começa mal, a chance de terminar muito mal, muito pior, é altíssima. Porque começando bem, a gente ainda tem as lutas, imagina se a gente sai já sem uma mente preparada. Com certeza, você colocou, né? Se a gente começa bem, termina bem, né? Mas se começa mal, termina mal, né? E aí você tem que entender que o começo começa no dia anterior, né? A gente vê que tem coisa que a gente, quando jovem, fazia, e eu acho assim, uma das coisas que eu mais gosto na igreja é que a gente não tem folga para continuar sendo a mesma pessoa. Se você é a mesma pessoa do ano passado, você vai ficar para trás. Já está perdendo, né? Semana passada ainda a gente teve a palavra, né? Quem é interno sabe. Né? Aliás, os internos aí eu quero se manifestem aí, né? Para a gente ver quem é que... Quem dos homens, né? Da espinha dorsal do ministério está assistindo a Hora dos Valentes, né? Porque essa é a Hora dos Valentes, né? A Hora dos Valentes. Tem o pastor aqui, o pastor Alexandre então, está assim, aqui. Não é a Hora dos Folgados agora, né? É a Hora dos Valentes. Então, o pastor Juliano. A semana passada ainda, tanto você vê que a gente não tem vamos dizer assim, como é que você colocou ainda esses dias aqui? Do ócio, né? Isso. A gente não tem a alternativa que a semana passada ainda a palavra do nosso ano. São 2 momentos que a gente recebe uma palavra que os internos, né? Quem é interno, que é um mundo à parte, né? O planeta MMV, sabe que tem 2 palavras que vai acompanhar a gente o ano inteiro. A primeira foi de terça-feira passada, que é o encerramento dos projetos de conquistas, e a outra já prepara para o ano que vem, que vai ser só em novembro, que é quando a gente recebe a palavra profética, 15 de novembro, que é quando a gente recebe a palavra profética para o próximo ano, ou seja, o nosso ano começa, na verdade, ali no dia 15 de novembro. O que foi a palavra, uma das palavras-chave para os internos? Dorme no ponto, que daqui a pouco os jovens estão ali para te enterrar e para seguir em frente. Quer dizer, se você tem uma mente velha, se você é o tipo de pessoa, principalmente se foi muito colocado, né, muito bem colocado, se foi tão bem colocado que foram igual aquelas pedras que o Salomão arquitetou que fossem ali instaladas no templo que ele construiu, né? Já foi feita na medida para cada um, né? Se você dormir no ponto, se você está preso à imagem, se você está mais preocupado em convencer do que ser, se você está aí com a mesma cabeça do ano passado, de outro tempo, estão vindo jovens para te substituir. Primeiro eles vão pegar, vão te enterrar e daqui a pouco eles vão te substituir. Vai perder o espaço. E o que quer dizer o jovem? É o novo. O novo. É o odre porque novo. Não está obsoleto, não está preso ao passado, a um velho sistema, né? E é isso, ó, aqui na palavra, ó, em Apocalipse 22:13, diz assim, ó: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ou seja, para as coisas caminharem na nossa vida, nós precisamos começar com o Senhor e continuar com o Senhor. Porque do contrário, a gente começa do nosso jeito. A bispa falou uma frase esses tempos, né? Aquilo que começa na carne nunca vai se tornar espiritual. Então assim, eu comecei mal, não adianta agora eu pedir, Senhor, tem misericórdia de mim, muda isso, Senhor. Não, eu comecei errado, eu comecei na carne. Como é que eu quero que Deus conserte? Eu fiz fora da direção dele.
Então não tem como esperar alguma coisa diferente. Então, nós precisamos ter essa postura, o que o bispo acabou de falar, desse momento de ócio. Hoje em dia a gente vive num tempo, né, Anderson, que as pessoas não suportam o ócio, como se ele fosse ruim. Né? Não é você vai ficar ocioso, né? Não é que você vai ficar preguiçoso, mas o ócio... Explica bem isso aí, porque isso tem hoje. Tem gente que, eu lembro quando você falou isso no culto da semana passada, tem gente que quando ouve vai no atacado. Já está entendendo o contrário. Não é ficar preguiçoso subindo telinha de celular. Não. O aí, ócio, tem que explicar isso porque é o que acontece. Esse é o ocioso. Esse é se a gente não trabalhar, é igual a passagem que a gente gosta de lembrar sempre, né? De Lucas 10, 41, onde a Marta estava lá aflita, correndo para lá e para cá, né? E o Senhor falou: Marta, Marta, você anda inquieta e agitada com muitas coisas, mas a Maria escolheu uma coisa é necessária, e é aquela que não vai ser tirada de você. Então, a Maria, ela escolheu um tempo, ela separou um tempo só para Jesus. Então, aquele tempo que você levanta, que a primeira coisa que você faz é a sua oração, que você separa um tempo na sua manhã ou em algum momento do seu dia, mas tem que estar claro isso. Tem que estar claro. Você tem que ter o horário certo. Você fala: não, uma hora eu vou me organizar. Não, você não vai. A nossa mente precisa de clareza. Então, aquele tempo que você separa para orar, para ler a Bíblia, para assistir aos programas, né, para receber aquela palavra da bispa, são momentos onde você está investindo em Jesus. E quando eu invisto em Jesus, eu estou investindo em mim. Porque a maneira, a forma como você usa o seu tempo é como você gasta a sua vida. A maneira que você investe o seu tempo é a maneira que você investe a sua vida. Então, as pessoas hoje em dia, elas não têm paciência para ficar parada. Então, ela está sempre sacando o celular do bolso, está sempre assistindo um trem, subindo telinha no celular. E é um tempo que ela poderia ter lido alguns capítulos da Bíblia, ela poderia ter feito um curso, ela poderia ter pensado em algum novo, um projeto, ela poderia ter estudado alguma coisa para ela ser mais eficiente, para ela ser excelente no trabalho dela, e ela ficou ociosa. Então, o tempo de ócio, que é o que a gente antigamente tinha, né, Anderson, que eu não tinha internet, não tinha esse monte de streaming, não tinha nada hoje, assim, o tempo ainda tem, né? Não, o tempo tem, mas a pessoa a gente preenche tudo, né? Isso, Então a criança antigamente ela não tinha, só tinha lá o desenho que terminou lá na Cultura, na Globo, lá não passava mais nada depois. Aí o que ele ia fazer? Aí ele ia criar uma brincadeira, né? Então esse ócio exercita a nossa criatividade e isso é saudável. Porque hoje em dia você vê que as pessoas, criança principalmente, elas não conseguem ficar sem fazer alguma coisa, elas não conseguem ter aquele tempo para elas pensarem, para limpar a mente, está sempre precisando de um novo estímulo. Sim, esses novos estímulos, cada vez mais, né, você falou isso no primeiro programa, cada vez mais coloridos, barulhentos. Tudo para distrair, né? Muito, né? Muito, é tudo muito. Por que hoje você vê tanta hiperatividade? Porque as coisas... Déficit de atenção, a pessoa não consegue concentrar. Não consegue, por tempo, né? É. Ela fica um pouquinho, ela já cansa, né? Porque exatamente isso, quando parece que a mente dela vai ter aquele momento de relaxamento para dar uma renovada, opa, não, peraí, tem alguma coisa errada. Hoje em dia, botar uma criança ou um jovem que já está envolvido com essas coisas, sentado, igual a gente está sentado aqui, mas agora, ó, você está com sua agenda, eu estou com a Bíblia aqui, vamos lá, você vai escrever alguma coisa, eu vou ler aqui os capítulos. É inconcebível. A pessoa fica agoniada, ela não suporta saber que ela não está fazendo alguma coisa, ou na verdade não, ela não está fazendo nada. Ela não suporta saber que ela não está recebendo nada. Hoje em dia a gente vê essa geração de consumidores e não de produtores, né, de fornecedores. Sim, ninguém quer ser fonte, né? Todo mundo quer ser apenas é isso aí, o receptor. Isso aí que você está falando é um negócio muito interessante, que outro assunto também que você fala bastante, né? É a quantidade hoje de retrabalho.
Nossa. Por que tem tanto retrabalho hoje? Porque as pessoas não conferem, elas não conseguem fazer algo. É o que você falou, vai no atacado. E conferir, sabe? O mínimo, igual você falou, por exemplo. Nossa. Você imagina hoje como é que deve ser as dissertações do povo que está terminando faculdade. A pessoa deve fazer ela mesma. Ela não volta nem ler. Não consegue ler para ver se está tudo certo, se tem letra errado, se tem palavra errado. Sim. Se tem, né, se é a colocação do português, né? Por isso que se fala hoje tão mal. Se fala Os jovens não sabem ler e não sabem escrever. Eles têm conversa só de emoji, né? Ou áudio. Não, e a gente pensa, né? A gente é muito regionalista, né? Às vezes bairrista, como se diz, é pequeno, né? Nesse ponto. Eu ainda tinha coisa que eu achava que era mais nossa, né? Brasileiro, né? Aquela preguiça de falar, né? Você fala muito. Quando você está falando um aplicativo, WhatsApp principalmente, né? Que é o único que eu uso, Telegram, WhatsApp, não uso os outros. O pessoal não digita mais, né? Ou é emoji ou abrevia as palavras, né? Então imagina a gente aqui, né? Eu não falo inglês ainda. Às vezes o pessoal nem fala bom dia para mim no Brasil. Pessoal, good morning. Não, o pessoal do Brasil achando que fala inglês. Não, eu falo só o português ainda, né? Tô quase falando um pouquinho de espanhol também pela região, mas aqui tem bastante. Aqui tem mais hispano do que inglês, do que americano. Mas aí eu tava comunicando com uma pessoa daquele assunto que a gente tava para resolver. E aí tentando marcar um horário com uma pessoa, né? A pessoa me escreve assim, ó, IDK. Eu olhei aquilo e falei, puxa vida, hein? Que é IDK? Aí coloquei no tradutor e nada. O tradutor pista, né? Devolveu para mim IDK. Nem pista. Aí fui num outro tradutor que não é o que eu estava usando. Aí esse tradutor já da inteligência artificial me disse o que significa IDK. O que significa? I don't know. Eu conheço um que é o ASAP, ASAP, que eu até descobri, né? As soon as possible, o mais breve possível. Então é ASAP. Ou seja, aqui também o negócio... Aqui também tá ficando você não tem que aprender a falar só o idioma, você tem que aprender as siglas, gírias, né? Não gíria, e né? ele colocou, eu falei, o que será isso? Porque não dava sentido. Sim. A hora que eu fiz uma pergunta para ele de um local e horário, ele colocou IDK, tal, e o que é isso, o que é isso? Então é um mundo, viu? E é isso aí, ó. Eu não quero escrever, eu não quero aprender, eu não quero fazer certo, eu não quero... Quanto menos, melhor. Quanto menos pecado, quanto menos carnalidade, quanto menos... Mas não o que é bom, né? O que a mente precisa para ser treinada, né? Tanto que a questão da escrita, né? Que hoje a gente vê extinta já, né? E a gente que tem filho pequeno não pode. O vocabulário está cada vez mais curto, né? Então, tudo isso são padrões. E um homem, né? Uma pessoa, um cristão, um homem de excelência, ele não pode aceitar esse padrão. Por isso que a gente está falando aqui sobre a disciplina. Como você começa o seu dia faz toda a diferença, não somente no seu dia, mas na sua vida. Porque tem uma estimativa, esses dias a gente falou, né, Anderson? Tem uma estimativa que as pessoas vivem mais ou menos 25 mil anos. Opa, dias. 25 mil dias, aí é só o Adão, talvez, né? Vou viver mais que isso aí. Ou 25 mil dias. Eu, com 38 anos, eu já vivi mais ou menos uns 14 mil dias. Você já deve ter vivido o quê? Uns 16 mil? Por aí. Uns 15 mil, já pelo menos, né? Então, já passou, 14 mil dias. E a gente para e analisa. Depois você pega aí sua idade vezes 365, você tem uma base. Você imagina? Às vezes a gente perde um dia sem ter feito nada. Mas vamos para o extremo. Imagina você olhar para trás e falar, meu Deus, eu perdi 10 mil dias, eu perdi 15 mil dias, eu perdi 20 mil dias, eu só vivo 25 mil dias. Imagina, por essa conta aqui eu passei mais do que eu vou viver. Né? Eu vou ter 9 mil de saldo ainda. Teoricamente, sim, é isso aí. Tem razão. Mas isso é uma tragédia, pessoal. É uma tragédia. Porque não vamos falar de um ano, vamos falar de um dia, mas aí você despreza um dia, é igual antigamente que o pessoal desprezava a moedinha, né? Aqui eles valorizam uma moedinha. 1 centavo. De uma moedinha,
Ou seja, daquele gasto, daquele cafezinho, daquele negocinho, daquele streaming, daquela continha, daquele negócio que você não foi atrás, aquela fatura que você viu lá que tinha uma cobrança no seu cartão de crédito, e você soma, vai somando, vezes 365 ou vezes 12 meses. Quanto dinheiro talvez você já não perdeu por coisinhas que você considera pequenas? Por quê? Porque falta foco, falta disciplina. Eu tenho certeza, a maioria dos homens geralmente são os que acordam primeiro e são os que dormem por último na casa. Então, se você não começa já sendo o cara mais disciplinado, o que você espera para a sua vida? O que você espera para os seus filhos? Qual o tipo de disciplina? Vocês não vê você orando. Aí hoje em dia a gente vê esse monte de homem que acaba ficando, acaba estudando menos que a mulher tem uma vontade, ela está lendo, ela está estudando, ela faz uma faculdade, e muitas vezes o homem fica estagnado no trabalho, não cuida da saúde, não pega um livro para ler, não ora. Que tipo de homem que a gente vai ter, pessoal? Um homem que não tem saúde, não tem inteligência, ou seja, um homem, a gente já falou isso no Trabalho dos Valentes, né, Anderson? Sim. Mulheres, crianças e animais recebem amor incondicional. Você vê um cachorrinho, você vê um bebê, você ama ele, você acha ele bonitinho, mas um homem, ele precisa ter o que oferecer, um homem, ele precisa ter o que agregar à vida das pessoas. O homem não é amado incondicionalmente, ele é amado porque ele é forte, porque ele provê, porque ele tem algo a oferecer. É chato isso? É legal? Não, mas é um fato. A mulher admira muitas vezes nem porque o homem é o mais bonito. É igual na Bíblia. A gente vê homens falando, né, que amavam as suas mulheres. Por quê? Porque ela é carinhosa, boazinha, né, bonita, claro, né? Mas o contrário não é assim. A gente vê que o homem ele precisa ter uma posição diferenciada. Ele pode ser o Absalão, mas se ele fala errado, ele não é provedor, ele é chato, ele vai se largando, ele é uma pessoa pesada, crítica, ele não tem o que acrescentar, não vai ser admirável. Um homem precisa ser alguém admirável, do contrário, ele está perdendo a vida dele. E assim, eu estou anotando algumas palavras-chave do programa de hoje, né? Vamos lá, isso aí que você acabou de ouvir, né? Já tem até uma pergunta que já vamos responder ela com o tema de hoje. Vou perguntar para a pessoa mais disciplinada aqui que eu já conheci. Como sair fora do padrão e ter a disciplina necessária? Olha, Anderson, a gente pode lembrar de Daniel. Daniel, ele tomou uma decisão. A palavra diz, Daniel decidiu não se contaminar. É uma decisão. O que a gente está falando aqui? Sobre o ócio. Sobre o tempo ocioso, o tempo desperdiçado. A gente falou aqui dos 14 mil dias, no meu caso. Como que você tem usado os seus dias? Então vai esmiuçando. Como que você tem usado, então, as suas horas? Então não adianta falar, eu sou uma pessoa disciplinada. Não, a disciplina ela é uma construção diária. É uma construção diária de foco, uma construção diária de saber o que você quer. Por que a gente fala tanto do painel dos sonhos? Para que a gente tenha clareza, a nossa mente precisa de clareza. Que corpo que você quer? Você tem que ter lá a clareza. Quero ter tanto de gordura, eu quero ter esse tipo de físico. Como que você quer a sua vida profissional? Eu quero ganhar tanto, eu quero faturar tanto. Como que eu vou fazer? Estudando mais, sendo mais disciplinado nisso, chegando mais cedo, saindo mais tarde. Ou seja, eu preciso fazer alguma coisa, ou seja, eu preciso tomar uma decisão. Tudo está baseado na decisão. A nossa mente é uma arma, é uma máquina extraordinária, não existe, pode ser a inteligência artificial que for, é que a gente usa no máximo 5, 6% da nossa capacidade cerebral, mas não tem máquina mais poderosa do que a nossa. Então se a gente realmente tomar uma decisão, a gente faz o que a gente quiser. Tem tanta história de superação, o cara tomou uma decisão, o cara que era gordo, pesava não sei, 100 e tantos quilos, ele tomou uma decisão. O cara que tinha uma série de diagnósticos de déficit de atenção, de dificuldade, ele foi e tomou uma decisão. O cara que disseram que ele... Lembra do filme que a gente falou esses dias, no Inabalável? O cara queria ser lutador de greco-romana,
E ele não tinha uma perna. Lembra do filme? Poxa, eu não assisti. Daquele Inabalável? Eu não assisti. Ele, Mas é. ele não tinha uma perna. E ele se tornou campeão com 3 membros. Né? Campeão, lutando com o cara normal. Entendeu? Então tudo é uma questão de decisão. Você falou semana passada do cara que subiu o Everest. O cara tomou uma decisão. Ah, sim. Ele Porque quis subir. Ninguém ele quis precisa, treinar. né? É. Ninguém precisa, tem que partir da pessoa, né? Eu quero. Porque se a pessoa não quiser, ninguém é obrigado, ninguém trabalha no Everest. É uma decisão. Como se diz, né? Vamos dizer assim, para você é fácil falar, né? Não tem. Na verdade, se tornou fácil porque se tornou um hábito, né? São a verdade anos que é a essa. pessoa precisa trabalhar isso, né? Aí tem uma diferença gritante aqui, né? Tem coisas que, apesar de eu fiz a conta que eu tenho 15 mil dias vividos. Meus são 15 mil. Eu tenho 1000 a mais que ele, mas tem coisas, veja que tudo na vida é uma decisão. Tem coisas que, devido à disciplina dele, ele está na minha frente. Porque lá atrás, ele falou, eu vou fazer isso aqui. E assim, não é eu preciso ou eu quero, eu vou fazer uma decisão. Porque tem coisa que a gente precisa fazer também e não faz, ou não é? Sim. Tem coisa que a gente não precisa e faz, que é ruim, né? Não tem que fazer, não precisava fazer, não cabia fazer e faz, e assim. E a disciplina é justamente você colocar força, que é o que você acabou de falar, em coisas que muitas vezes a gente não quer fazer. Não quer fazer. A maior parte das coisas que a gente faz, a gente não gosta de fazer. Isso. Não é? A maior parte. É assim a disciplina. Não existe pessoa disciplinada fazendo o que gosta. Por se exemplo, a gente fizer o que gosta, a gente dorme, a gente toma sorvete todo dia, por exemplo, come pizza todo dia. Eu gosto de ser homem. Porque eu nunca me imaginei num outro cenário. Eu nunca me imaginei, nunca assim pensei do outro lado. Isso nunca eu consegui, né? Como disse até com a ajuda da minha mãe, já nunca passei, nunca cruzei. Porém, assim, pensa bem, o que ele acabou de falar agora. O homem não tem direito. O homem só tem dever. Só tem deveres. O homem, no final das contas, quem vai ser cobrado? O homem. Se o negócio ficar muito ruim, quem vai ter que dar conta? O homem, né? Se tiver um homem e uma mulher, vai sobrar para o homem. Então pensa bem. Gostar de ser homem, pelas responsabilidades, disciplina, comprometimento, não é gostoso ser homem. Mas a gente é homem. Isso. Então, assim, tem muita gente vivendo nessa tentativa do que você começou a falar, né? E acabou não estendendo. Que às vezes, assim, eu queria... O que eu queria? Eu queria que me entendessem, eu queria que fosse mais fácil, eu queria que a minha mulher entendesse o meu lado, eu queria que a minha mãe, que meu irmão, que meu patrão, que a sociedade. Isso não existe para o homem. E é por isso, por alguns tentarem fazer isso existir, que você vê hoje a quantidade de homens fracos, frouxos, zero de admiração. Olha, eu nunca peguei um caso que o problema, vamos falar, homem casado, né? Que ele tem uma mulher que acorda e dorme com ele. Eu já atendi bastante casais, vamos falar assim. Eu nunca peguei um caso que uma mulher, o problema dela fosse a beleza do marido. Da mulher ficar mal, ficar com vergonha, da mulher evitar o marido, da mulher não respeitar o marido porque ele era feio. Vai falar nunca. Agora, do marido não tomar banho? Peguei. Do marido não trazer uma rolinha para casa. Não precisa ser um viado, não. Um boi. Né? Às vezes uma rolinha. Porque tem aquele dia, vamos falar a verdade, tem aquele dia igual o Isaú. Que às vezes você não conseguiu encontrar um boi, um viado, uma capivara, mas dá pra... Pega o estilingue ali, traz uma rolinha, pelo menos isso aqui, não desistir, tô chegando, né? O que eu quero dizer? Tá difícil para todo mundo, a crise, pandemia, não sei o quê. Não, mas só dá desculpa. Do mundo, né? Só dá desculpa. Nunca vi uma mulher reclamar do marido
que tinha um trabalho, né, que ele, meu marido trabalha, não, mas meu marido preguiçoso, né, meu marido, os outros passam ele para trás, quer dizer, ele não age como homem, ele não se posiciona. Então, às vezes o homem ele está indo na direção errada, né? Por exemplo, nada contra, mas se você é aquele tipo de, como é que chama lá o homem lá, que ele faz tudo que a mulher faz lá no salão de beleza, metrosexual. Então tem cara, por exemplo, que ele está querendo a admiração da mulher, porque agora ele está se cuidando, ele faz todas aquelas coisas na pele, no cabelo, nas unhas, né, se depila, faz toda aquela questão. Mas ele não é um homem. E não tem nada contra. De repente, isso é uma questão do casal. Às vezes a mulher quer que você esteja mais. Não é. Eu não vou entrar nisso para não ficar aqui quem faz está errado, né? Não é o caso. Se você gosta, faz. Você está fazendo com o seu dinheiro, claro, né? Porque dura o homem que a mulher tem que pagar para ele ainda fazer essas coisas. Mas não é isso. A mulher, ela vai admirar a pessoa que assumiu o lugar mais forte, de ser o mais forte, né? Aquele homem que diz, igual a gente falou semana passada, deixa que eu resolvo. O homem que ele está participando na área dele, na criação dos filhos. O homem que, acima de tudo, ele é a locomotiva espiritual da família dele. E aí a gente volta para o tema principal que ele começou falando. No primeiro programa já falou aqui no começo de novo, que é se parecer com um homem. Jesus. Se você não é a locomotiva espiritual da sua casa, você vai acabar tomando alguma linha. Inclusive, como a gente respondeu uma pergunta semana passada, você pode até tomar a linha de algum pregador, de algum pastor. E hoje tem de todo tipo, né? Mas não é a linha, às vezes, de Jesus. O que ele falou aqui, que foi a palavra aqui que eu marquei, ó? O homem é aquele que aguenta pressão. E os homens hoje, eles precisam se preparar. Como é que eu me preparo? Daqui a pouco vai ter a pergunta, como é que eu me preparo para aguentar pressão? Não existe uma maneira que você se prepara para aguentar a pressão, porque a pressão, parte dela, é algo novo. Você não tem como se preparar para o diferente, para o novo. Mas você se prepara internamente. Aí você se parece com Deus, você pega o que ele falou. Se ouviu uma palavra que mexeu com você, algo que você não é, que você não tem, não sai, por exemplo, do programa, do culto, não sai do devocional que você assistiu lá, o programa Mudança de Vida Hoje, o programa O Pensamento de Bem. Ah, legal, agora eu vou ver o Instagram. Agora eu vou ver os vídeos aqui do YouTube. Né, não, peraí, eu vi essa palavra aqui, me soou diferente, mexeu comigo. Deixa eu ver isso aqui, deixa eu pesquisar, deixa eu me inteirar disso aqui, porque aí você torna o seu interior melhor, mais forte, mais... É isso que é o preparo, a verdade é essa. A verdadeira preparação é a preparação interna. Você se prepara dentro, o que vier fora depois, você tem uma resiliência. Quer dizer, não é qualquer coisa que vai te alterar. Por que as pessoas, cada hora é uma moda nova, é uma cor nova, é uma expressão nova, é uma moda nova? Porque elas não têm resiliência, qualquer coisa está moldando elas. E uma coisa, Anderson, que até para o nosso amigo aí, não sei se é amigo ou amiga, quem que mandou? Da disciplina? Da disciplina. Peterson. Algo muito importante que a bispa sempre fala, na verdade, que ele falou assim, como sair dessa fase, né? Como sair dessa estagnação? A primeira coisa é ter visão. Porque a visão que você tem, que a gente falou no comecinho, do painel dos sonhos, da sua visão de corpo, de saúde, de família, de vida financeira, né? De tudo. Você precisa de uma visão. A visão impõe uma disciplina. Porque sem visão, como diz na palavra, sem visão o povo perece, sem revelação divina o povo perece, o povo vive perdido. Porque a palavra nos dá o norte, mas aí eu preciso da visão para a minha vida. Tem uma passagem aqui de Romanos 12, só que numa tradução que chama A Mensagem, que diz assim, porque o que a gente vê, que ele acabou de falar, muitas vezes a gente vê esse monte de homens confusos, né? Querendo cede para lá, cede para cá. Por quê? Porque não tem ainda a visão certa.
porque não busca Deus. Olha só, o único modo de nos entendermos, olha só que passagem interessante. O único modo de nos entendermos é pelo que Deus é e pelo que Ele faz por nós. Não pelo que somos e fazemos por Ele. Você pode fazer alguma coisa por Deus? Você pode, Anderson, fazer alguma coisa por Deus? Não. Não pode. Então a única maneira de eu me entender, o Murilo se conhecer, é conhecer a Deus primeiro. Então eu busco por Deus, aí eu começo a me conhecer. Então o problema de muitos homens, que a gente vê na igreja, inclusive, principalmente, é porque quem busca de verdade na casa dele é a esposa. É às vezes o filho, mas não ele. Então por isso que vive muitas vezes um homem confuso, um homem sem sonhos, um homem frustrado, um homem estagnado. Por quê? Porque ele não tem visão, ele não busca Deus. Logo, qualquer lugar tá bom para ele, pagando as contas tá bom, e às vezes nem isso está conseguindo. Do jeito que tá bom e tá tudo ruim. Né? O filho não respeita, a mulher não admira, o trabalho ele não é reconhecido. Né? A gente vê na palavra, por exemplo, que a gente citou lá, aqui de Daniel. Daniel passou 3 anos, isso não é uma disciplina? 3 anos comendo apenas legumes e tomando água. Enquanto todo mundo estava dando tudo que a sua carne estava querendo, comia carne, comia a picanha lá do Nabucodonosor, o vinho do Nabucodonosor. Recebendo. Eles estavam lá recebendo, engordando, né? E eles estavam lá orando, buscando a Deus e estudando. Ou seja, 3 anos se passaram. Uma faculdade que você começa, que às vezes você acha que vai demorar muito, daqui a pouco passa. Uma atividade física que você fica falando, não, mas eu não gosto, é difícil, eu sinto dor, e é isso e aquilo. Depois que você passa já 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano, você começa a ver resultado, passou, agora aquilo estabeleceu em você. Aí, ó, Daniel, depois de 3 anos, e os jovens se tornaram incomparáveis. E os outros, comuns. Ficaram para trás. Comuns. Hoje em dia o que mais tem é gente comum. Mas a gente pode ser incomparável através de uma decisão, através de uma visão. Então cabe a tomar essa decisão. Ó, hoje, nesse dia, que dia que é hoje? Dia 10. Que decisão que você toma? Você está olhando aí no espelho, você está vendo essa barriga, você está vendo aí o quanto você tem ganhado, que você está aí no mesmo lugar há 5, 6 meses, 1 ano no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Não está na hora de você tomar uma decisão na sua vida e dar um chacoalhão na sua vida e se tornar esse incomparável? Parar de ser um carnal, parar de ser um ocioso, parar de ser uma pessoa... Não estou falando que você é uma pessoa preguiçosa, mas a falta dessa disciplina, dessa organização espiritual, financeira, de sonhos, de visão, está arruinando, está travando a sua vida, e você não quer isso. Você não quer terminar esse ano do jeito que você começou, né? Com certeza. Pensa bem uma coisa, né? Você está falando a decisão, olha aí para você, olha para o corpo, olha para a cabeça, né? E eu quero pedir para você que tem filhos, escuta o que seus filhos falam de você. O que eles falam? Como eles falam com você? Como é que é a relação dos seus filhos com você? Esses dias não, já tem um tempinho agora, eu lembro que um dia, eu não lembro qual foi a situação agora, mas a Linda veio pedir uma coisa para mim, né? E sabe quando a pessoa pede já sabendo que você vai falar não? Sei. Sabe? Mas é assim, eu quero tanto, não, eu quero tanto, mas eu quero tanto, que eu vou pedir mesmo assim. Teve fé. Mas eu já sei que ele vai falar não, porque quando ela teve uma situação aí, ela veio falar comigo, né? Eu vi, você vai falar, mas como é que você sabe que ela tava assim? Porque eu tava de um lado de um lugar que é aberto e eu tava olhando para ela, né? E ela veio vindo assim, eu vi que ela ensaiou vir, né? Ela olhou para mim, ensaiou vir de novo, até que aí eu vi, eu pensei, né? Deve ser alguma coisa. Até imaginei que ela ia pedir para ir no banheiro, né? Que criança às vezes tem aquela situação. Não para eu levar no banheiro, né? Mas às vezes, eu preciso de tal coisa. Aí ela veio e me pediu, mas ela pediu já contando com o não, né? Quer dizer, para ela eu não ia deixar, eu não ia me abrir para aquilo, né?
E aí você vai falar, mas era algo errado. Não era. Era algo que eu não tinha feito, era algo que eu não tinha me aberto, era algo que eu, por uma decisão, até então não tinha cedido. E quando ela me pediu, eu já estava realmente com não. Eu ia falar não, mas quando eu olhei para ela, aquilo me fez pensar, por que ela tá falando assim comigo? Falei, peraí, tá errado isso aqui. Boa, bacana. Sabe, peraí, ela tem medo de pedir para mim, ela já conta que eu vou falar não, mas ela é meio que assim, eu tô dentro da escolinha da igreja, estão me ensinando da fé, e eu sei que foi uma fé dela. Então veio assim um não para eu falar, mas eu olhei para ela, pensei e falei, nossa, ela já tem a imagem de que eu não. Eu falei assim, claro. Ela fez assim, você vai? Eu falei assim, claro, por que não? Aí ela foi e voltou um pouquinho e falou, mano, mas você vai mesmo? Não, mas isso aí é um negócio que bacana, quem já viveu ou quem tá vivendo isso aqui vai parar e vai pensar, peraí. Na hora, eu ouvi isso muitas vezes, né? Fama de bravo e de rico, a gente não deve perder. Depende. Eu não quero jamais que a minha filha me tenha como bravo. Bravo não. Justo sim. Se meu pai disse um não para mim, não é porque ele não gosta, porque ele não quer, porque ele tem preguiça, porque ele não é disso, é porque não é bom. Mas tem coisa, como é que você fala que não é bom? Ou você mente, né? É egoísta, inventa uma história qualquer, dá uma desculpa, ou você vai dizer a verdade, dizer, né, não é isso, ou você vai encarar. E aquilo foi uma linha que foi puxada, né? Que depois daquilo eu comecei a observar outras coisas também que eu estava no automático, né? Como por exemplo, né? Às vezes aquele tempo que você passa com a criança, para mim, eu vou falar, e eu sei que para muitos adultos, principalmente para o homem, muitas vezes é um tempo de tarefa, né? A gente cumpre tarefa, a verdade é essa. Você está levando uma criança para a escola, você está ajudando a dar comida. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa eu não sou essa pessoa melhor, sabe? Com destreza para isso. Fazer uma coisa, vestir uma pessoa, arrumar, organizar, não sou. Então, para mim, aquilo é uma tarefa. Né? Eu tenho que fazer, eu tenho que ir. E tarefa, geralmente, é o check, né? A gente vai tirando da frente os itens. Eu comecei a observar isso. Aquelas coisas que não são agradáveis, né? E comecei a pensar, e lembrei de uma vez, né? Quem sempre me pergunta isso, inclusive, e foi inclusive por causa dela, né? Que na época ela era maravilhosa, vamos dizer assim. A Ana me perguntou, né? E ela sempre pergunta de novo. Acho que é para sempre ela ouvir a resposta, né? Na verdade. Que é a questão de Yellow Car, lembra? Certo. Tio, você que inventou essa brincadeira, que foi eu não sabia o que fazer para as crianças ficarem calmas no carro, né? Eu inventei a brincadeira. Então comecei a pensar esses momentos. Como é que está sendo da parte dela? Porque para mim é uma tarefa, é a verdade. Mas para a criança é o tempo que ela tem, às vezes, de maior duração. É verdade. Você está indo levar para a igreja, você está indo levar para a escola, você está comendo com ela. É um tempo que se você lida, às vezes, de uma maneira mostrando para ela que é um peso, realmente vai marcando negativamente. E ela vai começar a tentar descobrir por que é ruim comigo. Porque assim, ó, você vai falar, da onde você tirou isso? Um dia, ela me viu falando diferente com alguém, ela perguntou assim... E eu comecei uma época, ela começava a me perguntar, ela viu falando com alguém, ela falava assim, fulano é seu amigo? Espertinho. Fulano é seu amigo? Né? O fulano é seu amigo? Não, filha, não é meu amigo, mas assim, não é porque você fala assim, sabe, de tal maneira com ele. E eu falei, opa, peraí, então, às vezes a gente está sendo não só indisciplinado, mas está querendo só gastar energia boa com aquilo que você gosta, com aquilo que você quer. E aí alguém vai falar assim, mas alguém não gosta do filho? Não. Do filho você gosta. Mas tanto com o filho como com o cônjuge, nem tudo que a gente faz com as pessoas mais próximas a gente gosta de fazer. Tem coisas que a gente gosta e as coisas que a gente gosta é essa parcela aqui, ó. Mas a maioria das coisas a gente tem que fazer. Você tem que entregar. Né? E o homem, ele tem que se colocar no papel dele
de que ele é o que mais tem que fazer e ele é o que influencia todos. Então, essa questão da decisão é fundamental. Que a gente falou aqui, Daniel, ele decidiu no coração dele não se contaminar. E ele influenciou mais 3. Com certeza tinham vários outros ali que não quiseram, acharam que aquilo não valeria a pena, era difícil demais, que eles estavam perdendo. Mas depois de 3 anos, nós vemos a diferença. Então, às vezes a pessoa fala, não, é porque eu trabalho aí no mundão, para vocês é fácil que vocês trabalham na igreja, né? É fácil para vocês se manterem né, numa postura, numa situação, né? Assim, tá ligado, em nome de Jesus. Mas aí, aí você tá aí no seu trabalho, você fala, não, porque aqui no meu trabalho o povo é carnal, o povo é corrupto, o povo é imoral. Onde que Daniel estava mesmo? O centro da idolatria onde que do mundo. José estava mesmo? No Egito. Então, é a pessoa. Você quando você chega num relacionamento, quando você chega numa empresa, é o que a gente sempre fala, você chega com uma folha em branco. Você escreve aquilo. As pessoas escrevem o que estão vendo e vivendo com você, a experiência que está tendo com você. Então, se vê que você entra em toda piadinha, em toda brincadeira, que você fala bobagem, que você aceita é uma tudo. pessoa que vai aceitando tudo, você vai ser visto assim. Mas você chega num lugar, como a gente tem exemplo de uma coisa e da outra, que ela lá, todo mundo, só tinha ímpio na empresa. Ela foi lá, ela sabia, ela se posicionou, ela era respeitada. Ninguém mandava foto pornográfica, ninguém mandava vídeo para a pessoa, porque fulano não gosta disso, fulano não é assim, fulano tem uma seriedade. Ah, não, mas é só uma brincadeira. Não, nem esse tipo de brincadeira o fulano aceita. E isso prejudicou ele? Não. Com ele, não. Isso honra ele. Com ele, não. O quê? Lembra? Você falou ontem, com ele, não. Não é brincadeira, não, com ele, não. Isso, com ele, com não. Ele, não. Essa brincadeira não tem com ele. Porque às vezes a pessoa manda para você. Ninguém me manda. Eu acho que não manda para você também, não. Né? Okay. Coisa errada. Não. Então, porque sabe. E às vezes você conhece gente que tá mandando, às vezes já mandaram para você, mas aí você foi lá, você botou um limite. Você não ficou assim, eu vou ofender, eu vou chatear. Não, são valores, são princípios. É quando a pessoa toma essa decisão, ela vai lá e ela influencia, que é o que ele acabou de falar. Se você tem essa visão de vida, você não aceita outra coisa para sua família, você não aceita outra coisa, você vai moldando um padrão. Por que esses meninos aqui, o Sadraque, Mesaque, Abednego e o Daniel, eles tiveram essa mentalidade? Porque os pais deles, o pai e a mãe, colocaram os valores. Então, quando eles chegaram naquele lugar, é a mesma coisa com José. Eles chegaram no lugar já com a sua mente firme, assim, focada. Então, eu estou num lugar ruim, num lugar de corrupção, de imoralidade, de prostituição, de idolatria, mas eu não vou me vender a isso. Então, a gente está aí, está vivendo, você tem que sair, você tem que conversar com pessoas, você tem que enfrentar e conversar com um monte de gente, mas você toma uma decisão. Eu não vou me contaminar. Noé foi o único no mundo naquele tempo que decidiu não se contaminar. Exato, perfeito exemplo. Noé, ele não estava num bairro, ele não estava numa empresa, ele não estava numa escola, ele não estava numa faculdade. Noé era nada menos do que o único no mundo inteiro. O mundo inteiro só tinha ele de justo. Às vezes a gente pega, né, casos da pessoa que fala assim, porque vamos falar do meio que mais ele influencia, o trabalho. Tem áreas, por exemplo, que a gente sabe, né? A gente que já ouviu, né, pessoas falando das entranhas, né? Você quer uma área, por exemplo, que é muito difícil um cristão trabalhar? Mas é extremamente difícil. Cristão, uma coisa assim que eu acho que é um desafio, tanto que quando um jovem vem perguntar, eu estou querendo fazer isso, a gente orienta bem, pensa bem, porque é um desafio muito grande, ser policial. Ser policial de vários ângulos, vamos falar assim, né? É muito difícil. É muito problema. Muito difícil ser policial para quem é cristão. Aí você vai dizer assim, então, tá vendo? Eu não falo, é difícil. É difícil. Mas o que a gente quer? Que tenha mais cristão
e que a corporação fique melhor. Fica melhor. Ou então vamos soltar isso. Vamos soltar então e vamos deixar para o espinheiro. Política, né? Vamos deixar o espinheiro, igual na política, então. não. Mesma coisa. Negócio de política, Pronto, muito isso. problema. Olha como é que tá. Tá melhor? Tá pior. Então, vamos soltar? Vamos deixar? Professor, ser professor hoje. Trabalhar em tal área. Né? Não, porque em tal área, peraí. A gente tem que ocupar cada lugar. O que ele falou do Daniel e dos 3 jovens, eles ocuparam lugares ali que era de todas as outras nações, e ali só tinham os melhores. O que eles iam fazer? É difícil, idolatria, todo lugar que tem idolatria tem imoralidade também, isso é uma coisa está ligada à outra, onde tem muita idolatria tem muita imoralidade, porque uma coisa vai puxando a outra, né? É um abismo chama outro abismo, e eles ficaram lá. Eles pagaram preço por 3 anos e aquilo depois durou a vida deles, né? Durou, o que eu quero dizer, o resultado, a consequência. Sim, eles plantaram por 3 anos ali. Passou por 3 impérios, e depois, 2 impérios. E depois aquilo fez toda a diferença. Por isso que a Bíblia, inclusive, diz, né? Falando de disciplina, os indisciplinados são bastardos, não são filhos. Então tem gente que não é nem o meio, não é, eu vim de tal lugar ou tá difícil. É que a pessoa até hoje, ela não rompeu com o que ela já entendeu que não cabe na mente, não cabe na boca, não cabe nas mãos, não cabe no contexto dela. E dizer, isso eu não faço mais. Que é um tema, por exemplo, ruim, difícil, e que você vê, o ano passado ainda eu vejo que o Espírito Santo trabalhou, e trabalhou assim, o semestre passado, eu acredito que foi o semestre, o período em que mais foi falado sobre imoralidade. É verdade. Dentro da igreja, no Ministério Mudança de Vida. E assim, a maioria, vamos falar de homem, né? A maioria tem um problema. O homem que tem problema com a imoralidade é pornografia e masturbação. Aí você vai falar assim, qual o segredo? Qual o segredo? Você tem que tomar uma decisão na vida. Para mim, isso acabou. Não, mas a Bíblia falou, se eu não me engano, no 2º ou 3º jejum dos 52 dias. É só pegar a data lá e vai nesse culto que você vai ouvir isso. Tem coisa que não adianta você orar, me ajuda aqui, põe a mão na minha cabeça, expulsa, eu vou fazer a campanha. Não. Se você continua... A porta continua aberta. E querendo, eu quero. Orar, mas eu ainda tenho vontade. O que eu vou fazer? Eu tô com vontade. Porque uma coisa puxou a outra, que puxou a outra. E eu tô com vontade. Peraí. Do que eu tô me enchendo? Né? E aí me dá vontade. Vai dar vontade. Então, se eu não pego um momento e falo assim, eu não vou mais fazer. Não, mas me dá vontade. Mas eu orei, como é que continua me dando vontade? Vai continuar dando vontade. Todo mundo é tentado. A pessoa que emagrece não é porque ela não tem vontade de comer. A pessoa que fica inteligente não é porque ela tem vontade de ler e de estudar a coisa certa. O profissional que fica bom e vira o perito não é porque ele teve vontade de pegar aquilo, de mexer mais. É porque ele tomou uma decisão. Eu vou canalizar mais força da minha vida, mais energia, mais tempo, mais foco nisso. Acabou. É igual isso aqui, ó. Esses dias eu falava com uma pessoa e dentro do que eu entendi que ele trabalhava, ele foi sniper de uma das... alguma coisa aqui, não sei o nome. E aí... eu falando, né, a mentalidade que eu já ouvi, né, porque a gente ouvia quando era pequeno, não, porque eu sou bom de tiro. O cara, às vezes, ele ia lá, dava 3, 4 tiros, acertava, tal, né, a distância, contra o vento, tal. Falei, a pessoa tem que ter uma vocação, né, ele falou assim, 100% treinamento. 100% treinamento. Não, o cara não tem dom. Ele pega, vai para aquilo, ele não faz outra coisa. Eles treinam... Sabe, né? O sniper, ele vai para aquela área, ele vai treinar de tudo quanto é jeito. Ele treina no calor, no frio, na neve, no vento. Ele treina respiração, ele treina ficar imóvel por 12 horas. Imagina só, ele não pode mexer. Ele tem que estar preparado para um momento de guerra lá, que ele tem que, não pode... Por que fica bom? Não, ele nasceu assim, ele nasceu com esse talento. Não, ele treinou. Tem gente que nasce com talento para algumas coisas. Ou mais talento para algumas coisas. Por exemplo, tem gente que nasce que você vê que desde pequena a pessoa já tem uma voz que vai favorecê-la a cantar.
que vai favorecê-la, né? Tem gente que não, mas tem gente que não treina, acerta a melodia, acerta o ritmo e faz. Não são as pessoas com as melhores vozes que mais venderam música, é ou não é? É verdade. Não são, mas são aquelas que tiraram o melhor do que elas podem fazer. Sim. E assim você vai pegar em cada área. Não são os caras mais inteligentes que ficaram mais ricos. É. São aqueles que pegaram, É não, eu verdade. vou fazer isso aqui até isso aqui ficar bom Opa, e ser a indispensável. palavra já fala isso, né? Nem sempre o sábio é bem sucedido, né? Mas É, o quê? não é o do mais veloz a Não é o corrida. mais veloz que ganha a corrida, é o mais consistente. É o que a gente tá falando aqui. Tanto Então, que aí a gente é obrigado aqui a puxar a escolinha, né? A lebre e a tartaruga. É. Lembra? Foi Foi lá mais com rápido. sua bermudinha e a tartaruga lá, né? Aquela coisa que dá até, a gente até enfada, né? É. Tá aí um bom exemplo. É isso mesmo. Então, essa é um dia de decisões, pessoal. Um dia de decisões. Eu tô vendo aqui, ó, o pessoal tá mandando um abraço aqui pra gente. Obrigado pelas mensagens, a todos que têm mandado, tá? O pessoal tá falando da caneca aqui que eles gostaram, né? A dona Sandra aqui agradecendo que você fez o casamento do Jefferson, né? Ah, é, assim, sim. Dona Sandra do seu Eurico? É, do seu Eurico. Sim. Um abraço, pessoal. Tô vendo aqui o nosso amigo, Anderson, ele falou que ele é isso mesmo que você falou, né? Ele é policial e realmente tem muitos desafios aí, né? Sendo Qual que é o cristão, seu né? nome aqui? Ele mandou uma mensagem semana passada, uma pergunta, a gente não você conseguiu falou que é ler. o Peterson aí? Não, é o Peterson que fez a Ah, pergunta tá. da disciplina. Da disciplina. O policial do Rio de Janeiro aqui, qual que é o seu nome Deixa eu aqui, que a só gente manda um abraço? falar aqui, pessoal. O pessoal, a gente vai finalizar daqui a pouquinho aqui pelo YouTube, Murilo Rossafa. Se você estiver aqui pela rádio Adore Mais FM, daqui a um minutinho a rádio vai cortar, tá bom? Então, se você quiser continuar nos assistindo aqui mais alguns minutinhos, vem aqui para o canal. E aqui estão perguntando se o programa vai ficar gravado. Ele fica gravado e ele é postado quando, John? Daqui a 2 dias? Então, quarta-feira. Tá bom. Então, quarta-feira, esse programa vai ser postado. Tá bom, meus queridos? Então, para você que está aí na rádio, como vai cortar, que Deus abençoe a sua vida. Foi um prazer estar aqui na Hora dos Valentes. Isso aí, uma boa tarde para você aí da 102,1, né? E, claro, repita o canal para eles. Murilo Rossafa. Canal do YouTube, tá? A pessoa que o policial aqui é Márcio Alexandre, o que falou que é policial no Rio de Janeiro. Puxa vida, ser policial é uma coisa. Ser policial no Rio de Janeiro, aí é o sangue de Jesus tem É poder. dobrado, né? Pelo menos é o que a gente, ouve, né? É o que a acredita, gente né? vê, é o que a gente vê pelas as informações, né? A gente não é do Rio, não vivemos no Rio, né? Mas parece que as coisas lá são um pouquinho mais desafiadoras, tensas, né? Digamos assim, né? Todo lugar é tenso, mas ali parece que é um pouco mais, né? Então, meus queridos, são decisões. É o que a gente falou durante esse programa. A visão impõe um limite. A visão me impõe uma disciplina. Então, quando você tem visão, você pode comer um bolo inteiro de chocolate, mas você se impõe um limite. Você diz, não, eu não preciso disso, eu quero isso, eu Inclusive, quero. não se Mas eu gabe, não né? quero, né? Não se gabe que você consegue comer um bolo inteiro, não, né? Você come uma pizza inteira. Não, não se gabe disso. Você pode comer? Pode. Você pode comer hambúrguer todo dia? Pode, mas isso convém? É o que diz a palavra. Tudo é permitido. Ninguém está botando, falando que você está errado, mas são preços, são consequências. O que você quer? Como é que você quer a sua saúde daqui a 10 anos, 20 anos, o seu corpo, a sua energia, a sua disposição, né? Porque uma pessoa sem saúde, ela não tem força para orar, ela não tem força para se relacionar com a esposa, ela não tem força para trabalhar, não tem energia, ou seja, ela não tem nada. Por quê? Porque a decisão dela não foi tomada. Ainda o que tem vencido é a carne. A vontade, né? Os famosos almáticos. Almático. Eu quero, eu pego, né? Eu quero, eu faço, eu quero, eu como, eu quero, É. eu vou, como também eu não quero, eu não faço, eu não oro, eu não busco, eu não ando uma milha a mais. Tem gente que não é nem uma milha, né? É 1 metro mesmo, né? Não vai além, não estica, não paga preços, né? Hoje a gente vive um tempo em que as pessoas estão dispostas a quase nada, mas querem quase tudo. Então, ó,
Meu marido está com este problema de olhar para mulheres e fala que eu estou vendo coisa onde não tem. Então, aí esse olho comprido aí é uma decisão, porque Jesus já falou, né? Se você olhar e pensar, você já está adulterando. Então, assim, Olha, essa postura dos homens aí realmente é aquela cultura, né, que a gente precisa trabalhar, que é a cultura de Cristo, né? Esse homem que quer ser o bonitão, o gostosão, simpático com todo mundo, esse daí não é. Esse daí, na verdade, é um imaturo ainda. inseguro É um também. inseguro. Ele quer ele quer mostrar alguma coisa com números, com assédio, com uma série de coisas que não fazem ele um homem de verdade. Porque um homem de verdade, ele tem que ter valores e princípios. Porque você ia gostar que a sua filha estivesse passando por essa situação, o marido dela, né, o seu genro, Você tá com tivesse ele esse no problema, carro, ele tá dirigindo e você tá do e o lado. Aí você vê bonitão o cara tá no olhando. semáforo. O É, que você ia fazer, né? então, aí que Aí tá, o cara né? vai falar assim, eu Ainda não tenho mais a gente filha. que tem filha, a gente, né, pensa, acho que pelo menos umas 10 vezes mais do que alguém que tem um filho, né? Sim. Na nossa vida, nas nossas É o que a escolhas, bispa né? fala, eu tô Pra gente não plantando ter com a filha de alguém. pra gente não ter a colheita errada, né? E eu tô plantando com a filha de alguém, né? Apesar que não é por isso que você casou com a Mariana, que não tem pai, não, né? Não é pra não plantar, né? Não. Mas eu tô plantando com a filha de alguém, Cadê a bateria? né? Não estou plantando com a filha de alguém. Deixa eu falar uma coisa, você que falou isso aí do seu marido. Sabe como que algumas vezes eu já tive esse problema, mas graças a Deus não precisei passar essa vergonha, né? Esse problema para mim é um problema de solteiro, tá? Que sabe, e não é o problema, não é o homem olhar, acredite, porque esse negócio de olhar é coisa de mulher. O problema não é olhar. Quando o homem só olha assim, existe raríssimos casos, igual eclipse, assim, uma vez por ano, que o homem fala, não, é que é tão diferente, né, que me chamou a atenção. Existe, vamos dizer, existe. É raro. Mas, tô falando porque pode ser, né, às vezes o cara lá no íntimo dele, não, eu nem olhei por isso. Tem aqueles caras pode que não é de acontecer, olhar. sim, Às vezes o cara, verdade. não, eu achei tão... E o cara às vezes é tão inocente que eu falo, não, achei tão bonito. Desculpa, não, quis dizer, né? Aí o cara tenta consertar, fica pior. Né? É isso aí. muito inocente. Não, mas quando ele é assim. Sim. Não é aquele cara que fica disfarçando que você tá louca. É aquela coisa assim. Não, mas vamos lá, ó. Que também tem mulher, você sabe, que também ela não dá paz, né? Não. A gente tem casos que a gente conhece que se olhar na rua para ver se não tá vindo um carro para bater nele e tiver uma pessoa na esquina, pode ser um problema. Tem homem que o problema do estrabismo, que é aquele olho que fica tremendo ali, a mulher já tá, né, sabe? Aquele cara que ficou muito ali olhando já. E às vezes o cara nem sabe. Tem os dois casos. Tem a mulher que vê demais. Toda mulher que é mais bonita que ela vai ver. Se o cara piscar é porque foi um jeito dele disfarçar. Então, assim, mulher, primeiro, pensa. Se você só vê teu marido olhando para a mulher mais bonita que você, o problema não é teu marido. Você vai falar, não, ele olha. Homem não olha só para a mulher. O homem não olha para a mulher como a mulher. O homem tem tipo. Para você, talvez, mulher mais isso, mais aquilo outro. Não, o homem tem tipo. E o homem não é de olhar para a mulher igual a mulher, que olha para a maquiagem, aquele risquinho no olho se tá maior ou não, o cabelo que tem, roupa tal. O homem tem a região, é ou não é? O homem é região. Então, se o homem ele tá na carnalidade, vai ter algo que geralmente é aquilo que chama atenção. Às vezes a mulher nem é mais interessante, mais atraente, mais bonita. Tô falando fisicamente do que a própria esposa dele, namorada, noiva. Mas você quer constranger ele? Não cobre. Pergunte, eu acho. Porque quando você já acusa, se o homem ele já é inseguro, você vai acusar ele vai ficar na defensiva. O que é a defensiva? Não fiz, não olhei e tal. Então vai na boa. Chega, ou seja, se você é aquela mulher escandalosa que toda vez acusa, você já não tem essa opção, né? Tá vendo? Por isso que é bom a gente não queimar os cartuchos. Mas você que tá em dúvida, você tem sim, né? Não sei se tá olhando. Chega e fala assim, aquele momento ali que aconteceu isso. Mulher é detalhista, ela vai saber falar. Aconteceu aquilo, tal, o sinal tava
amarelo pro vermelho, tal, né? Eu vi que você fez isso, você deu uma disfarçada, pegou, né? Tossiu, sei Você lá. vê que é igual, né? é como se fosse o James Bond entrando num lugar, né? Ele em um segundo ele já pegou quantos caras tem ali, ele já sabe que a roupa Já do sabe. cara pega uma cabeça Se tiver violenta, um né? tiroteio, conta até as balas. Você fala assim, ó, eu acho, tô falando pra mulher, eu acho que você disfarçou ali, olhou pra tal parte da fulana. Na boa, tranquilamente. Aí ele vai falar, não olhei de verdade, não, nem vi e tal, né? Se o cara falar nem vi, é problema. Aí então, ó, eu tô falando com homem e mulher aqui. Você tem que ser sincero, você que é homem. Você olhou, você fala, ó, me perdoa, olhei, me chamou a atenção. Pede perdão e já pega agora esse programa e você fala, a partir de hoje eu vou vencer isso. Porque às vezes você olhou, tua mulher tá aí do teu lado assistindo o programa com você e aí tá vendo? Você tá vendo? dando Foi do cotovelada jeitinho. no rim deles. Isso, tá, do jeitinho que eu te falei no baço aqui, né? É. Que aí é pior, né? Aí então, se você olhou, seja homem, fala, olhei, não, você tem razão, ó, tava assim, ó, tal, enfim, a gente tá mal, você tem que ser sincero. Porque quando você torna uma coisa pública, é mais difícil de você fugir depois. Sim. Então, se você olhou e é um problema que você tem, isso tá te levando a outras coisas, olhei, me perdoa, não vou fazer mais. Me ajuda, fala, me ajuda. Me ajuda. Quer dizer, né? Que às vezes tem outras coisas acontecendo ou não acontecendo. Sim. Isso influencia também, viu? Sim. Você tem que saber, porque às vezes você tá falando, É. ai, como é que quer o cara? Então, mas sabe, me falta, e aí é difícil, né? Não é que aí vai falar é difícil pro homem, não, é difícil para cada um tem a sua necessidade. Isso é verdade também, não é invenção. Quando o homem fala isso para a esposa dele, né? Então lembra, quando ele fala isso também, que às vezes a mulher fala, ele só pensa nisso, ele quer só isso e tal. Olha, Nossa, ele está falando com quem? Nossa, Com quem que ele tá falando? Bater palma isso, Hã? né? Com a Não. esposa. Então, ó, ele bate falou palma para pra quem isso. pode resolver o Resolver a problema situação, dele. Então, considere isso É, também. é um bom- Então, você que fez, fala, fiz, me perdoa, não vai acontecer mais. Você que não fez, você diga, ó, passou realmente essa pessoa, porque eu não sou cego. às vezes eu acontece não... também, né? Às vezes surge, né? Às vezes a pessoa Isso, existe numa isso roupa também. diferente, uma situação Ó, não sou cego, exposta, a tal. pessoa passou. Agora, se você está perguntando se em algum momento houve uma fantasia ou aquilo me chamou a atenção para pensar, não. Agora, se chamou a sua atenção que é mulher, para você estar falando, seria natural chamar a mim. Então, existe isso também. Uhum. Agora, você que o teu marido nega, ele nega, você viu, às vezes ele até muda o pescoço, ele dá um jeito, é recorrente. Fala assim, ó, então tá bom. A vida é feita de padrões. Se para você está dizendo que você ter feito aquilo, daquele jeito, daquela forma, não foi olhar, então daqui para frente, se eu fizer o mesmo, se eu agir daquele jeito, se passar na minha frente um cara, descreve, que eu não vou me dar eu não vou me dar esse desgosto, né? Se passar um homem com tais características e eu fizer a mesma coisa, tudo bem. Teu marido, com certeza, ele é homem. Ele vai falar assim, ó, não. Acabou. Estabeleça o padrão. Que ele vai entender o que você está dizendo. Porque um homem não vai aceitar que a mulher dele olhe para um outro homem e demonstre essa admiração com a beleza. Pode ser até o Absalão, né? Porque é uma questão de respeito. Quando você falar isso, mas ó, tô falando na tranquilidade, não é na discussão, na histeria, no desequilíbrio. Eu tô falando, ó, tranquilidade, postura, compostura. Quando você falar isso, lá dentro vai ecoar. Não, ela tá certa. Eu não quero isso. É o que você acabou de falar. E eu não vou gerar esse padrão, eu não vou abrir esse precedente para depois ela fazer eu não poder dizer nada para ela me respeita. E eu quero que ela se mantenha me respeitando. Então, o mínimo que eu vou fazer por esta mulher que eu me casei é respeitá-la. O que você acabou de falar, né? Às vezes não é nem a mais bonita, né? Mas é aquela que às vezes tem algo que tem faltado, que às vezes não tem sido suprido, né? E a nossa telespec aqui, ó, comentou que teve uma situação que a mulher não elogiava o marido, né? E o homem gosta de ser, né? A gente como autoridade, como essa posição que a gente tem,
a gente também gosta de ser validado, da mulher reconhecer as coisas, porque a gente tem um monte de deveres e de responsabilidades. A gente não faz para esperar algum retorno, porque a gente faz o que é necessário. Mas é bom Mas é receber. gostoso ouvir. É bom. Né? Então aí ela contou de uma história aqui que a pessoa elogiava ele, falava dele, a mulher não via nada, não elogiava nada. Então isso também atrapalha muito, porque da mesma maneira que a mulher gosta de ser vista, elogiada, o homem também gosta de ser elogiado pelo que ele faz, pela proteção, pelo pai que é, pela esposa, pelo marido que é, ou seja, isso Pelo é trabalhador importante. que pelo amigo que é, pelo homem que está vindo à igreja, buscando a Deus, ouvindo a palavra. Exatamente. E assim, existe uma outra situação. Às vezes, a mulher tem que saber bem com quem ela casou, porque às vezes o homem ouvia isso da mãe, né? Então. Ele tinha uma relação com a mãe, que a mãe falava, a mãe fazia, e agora, de repente, corta de uma vez. A mulher para de falar, para de reconhecer, automaticamente esse cara vai buscar aquilo que ele teve por muito tempo. Ou ele busca na mãe, ou ele busca como a mãe fazia, já que a que deveria fazer não faz, né? Então, meus queridos, são muitas coisas que a gente precisa trazer para a nossa vida, muitos acertos, muito entendimento, muitas decisões. Então, são vários assuntos aqui que a gente, graças a Deus, vai ter ainda muitas e muitas oportunidades para ir trabalhando, para lidando. Eu tô vendo aqui que a gente não recebeu muitas mensagens de duas uma antes. Ou eles não pegaram ainda o nosso zap, ou a gente está sendo tão explicativo aqui, elucidador, né, professoril, que o pessoal já está tudo entendido aqui. O que você acha? Eu acho as duas. Eu acho a primeira, porque tem o pessoal que mandou aqui, né? O pessoal do chat, coloca o telefone, que às vezes a gente fala, o pessoal não anota na hora, né? O 1407-978-4244. Deixa aí no site, coloca de tempo Ou em é uma tempos, terceira né? opção que a gente aqui já conversou já também, né? Mas vamos ficar com as duas Não, aqui. bota aí no YouTube, mas bota no chat também. Quando bota aqui essas mensagens, bota no chat também. Vamos encerrar antes por hoje? É isso aí. Mande a sua pergunta, às vezes você quer um tema específico, mande também, depois a gente pensa, a gente organiza aqui, às vezes você não tem uma pergunta, mas às vezes você gostaria de ouvir sobre um tema específico. E a gente vai, né, nas próximas oportunidades, a gente vai trazendo esses outros temas aí que às vezes você está curioso para ouvir, para falar, né? Hoje a gente falou da disciplina, e puxamos um pouco também dessa questão do relacionamento aí, do programa, daquele livro, né, das linguagens do amor, né? Então, essa questão de conhecer, de saber o que o outro precisa e necessita, às vezes o que você precisa não é o que o outro está dando. Às vezes você quer algo diferente, né? E o outro, às vezes você está disposto a dar um negócio que você não sabe, né? O que o outro precisa. Isso. E assim, lembrando, gente, e me estranha ninguém ter perguntado isso, né? Então, vamos acreditar que o nosso pessoal está, assim, extremamente doutrinado. Mas era para ter tido... Eu não tô vendo o chat, tá? Só tô vendo o WhatsApp. O WhatsApp hoje tá parado. Eles estão perguntando aqui, falando pra gente falar das linguagens do amor na visão dos homens e também na questão do narcisismo, né? Que é uma forma de egoísmo, né? Também, né? Sim, tem algumas vertentes. Aí precisaria de um programa inteiro. Mas vamos falar no próximo, se quiser anotar aí. Sábado que vem não tem 300 valentes. Isso. Lembrando bem, né? Dia Você 22. que é homem, que claro que eu sei que se a gente não falar, você ia até a igreja no mesmo horário, às 3 da tarde, né? Porque vai ter a nossa maravilhosa primeira fase da nossa inauguração, né? O primeiro tempo, digamos 2 dias, assim, né? Graças a Deus. 2 dias, né? Vai ser igual o templo lá do Salomão, né? Que o pessoal começou e depois não teve hora para parar, né? Então, você que se perguntou isso, sábado, vai ser no mesmo horário, participa, você que é da região aqui, venha e vai ser esteja conosco. Aliás, você que é da região, não, você que é do país inteiro, né? Aqui não tem esse problema, não. Aqui o voo é barato. É verdade. Aqui você paga 40 dólares, 50 dólares, você sai lá do Alasca e vem aqui para a Flórida, né? Inclusive vai vir bem, porque lá tá frio e aqui já tá calor. Então não perca essa oportunidade, não. Então sábado
aqui às 15 horas, no Brasil 16, né? A inauguração aqui da nossa igreja de Kissimmee, e no domingo às 8 horas aqui, 9 horas aí para você da transmissão. Ok? Meus queridos, então, muito obrigado aí pela participação de todos, pelas mensagens, pelos agradecimentos, né? Que Deus abençoe muito a vida de todos. Fiquem com Deus, tenham uma noite abençoada. Hoje temos os trabalhos daqui a pouco do Eliakim, aquele que o Senhor levanta e sustenta. Então, seja esse homem provedor, esse homem ousado, esse homem excelente no seu trabalho, se posicione realmente como esse homem de autoridade, em nome de Jesus. Né, Anderson? Amém, isso mesmo. Uma boa noite a todos e até quarta, né, com a Casa Firme. Com a Casa Firme. Trabalho dos homens às 7 da manhã, depois a inauguração, os cultos todos os dias, né, estamos aqui, como você colocou ontem bem, né, no último dia do propósito, terminou o propósito, mas a gente não tira férias de Deus. Isso é o mais importante. Um abraço, pessoal, fiquem com Deus. Termina agora o programa A Hora dos Valentes com Murilo Rossafa e Anderson Cassim, ao vivo diretamente dos Estados Unidos.